Na prática, o conflito entre Israel e Hamas já se alastrou pelo Oriente Médio, com ataques e retaliações tanto de Israel quanto de aliados e do próprio Irã. O cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves, faz um balanço geral dessa guerra que se arrasta há 9 meses com um número de baixas civis sem precedentes, penalizando sobretudo o povo palestino. Gonçalves projeta um cenário das consequências e oportunidades para o Brasil e demais países produtores de petróleo, além das alternativas geopolíticas em cenário de ascensão da China e decadência da hegemonia norte-americana, com deterioração política em Israel, cujo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é rejeitado no mundo inteiro, inclusive por significativa parcela da população israelense. Quais as possíveis consequências imediatas caso o conflito entre Israel e Hamas se alastre pelo Líbano, Oriente Médio e, sobretudo, se houver participação do Irã? O conflito entre palestinos e israelenses se dá em uma região bastante sensível para a economia como um todo, para a economia mundial. O Oriente Médio tem uma importância estratégica muito grande. Essa importância, vamos dizer, é histórica. Não é por mero acaso que ali estão concentradas as sedes das três grandes religiões reveladas da palavra. Aquela área sempre foi uma área sensível do ponto de vista comercial para a Europa, para a Ásia, e tornou-se ainda muito mais sensível na medida em que o petróleo tornou-se a principal fonte de energia a mover o parque industrial do sistema capitalista, de um modo geral, né? De modo que todos os conflitos, todos os problemas que ali acontecem, eles têm imediatamente uma grande repercussão, embora, no caso presente, não estejamos falando de dois países que sejam produtores de petróleo. Israel e Palestina não são exportadores de petróleo, portanto, o impacto sobre o comércio do petróleo ainda é pequeno ou mesmo inexistente. Porém, há um potencial muito grande de o conflito se alastrar, envolvendo países vizinhos que, estes sim, são importantes exportadores de petróleo. Nós vivemos, por assim dizer, um compasso de espera no que diz respeito a essa questão, uma vez que as possibilidades de envolvimento de países vizinhos não é pequena, não é? Ela pode perfeitamente acontecer e não irá nos surpreender. Caso se confirme uma guerra total na região, qual o cenário provável para o Brasil e para a Petrobras? O que vai acontecer caso os países exportadores de petróleo se envolvam no conflito, em primeiro lugar, será a dificuldade física da exportação. O tráfego de naves que transportam petróleo será prejudicado e, consequentemente, teremos uma elevação do preço. Isso pode nos atingir na medida em que a economia brasileira, e particularmente a Petrobras, ela faz parte desse emaranhado, dessa teia do comércio, do refino, o comércio do óleo bruto e dos seus derivados. Portanto, o Brasil, de alguma forma, irá participar indiretamente dessa guerra. Não ficaremos de fora. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas realiza leilões com participação de multinacionais e exporta o petróleo sem valor agregado. Já a Venezuela, tida como radical, vende petróleo para os Estados Unidos, atualmente em volumes crescentes. Não há grande contradição na conduta dos dois países sul-americanos? A questão é a seguinte: países como o Brasil, como a Venezuela, países em desenvolvimento, dispõem dessa commodity, mas acreditar que isso garante um poder absoluto é ilusório, porque as grandes potências, elas jogam em diferentes tabuleiros simultaneamente, de modo que nós não podemos, vamos dizer, aproveitar as leis do mercado e elevar
aumentar drasticamente o preço do petróleo para lucrarmos com esse conflito, né? O que pode, dizendo assim, pode comprometer eticamente, mas não economicamente. Essa é a lei do mercado, é assim que o capitalismo funciona. Mas acontece que esse aumento drástico, né, que poderia proporcionar lucro, proporcionar divisa, ele acaba não acontecendo porque nós dependemos da importação, dependemos de investimentos, né, e não podemos, assim, atuar como um jogador livre, um jogador independente que aproveite todas as oportunidades. Não, nós estamos amarrados a outros compromissos, não é? E se nós pretendermos, vamos dizer, abusar um pouco de um lado, nós seremos abusados de outro. Então temos que ver a relação, né, custo-benefício e ver até que ponto nós economicamente poderíamos, nós estamos falando em hipótese, poderíamos nos beneficiar disso. Vale lembrar, acrescentar, isso aconteceu com os países árabes a seguir a crise de 73, não é? Elevaram dramaticamente o preço do petróleo, criaram um problema imenso, mas depois eles próprios sequer sabiam o que iam fazer com tanto dinheiro que ganharam, né? E o dinheiro acabou voltando para os bancos ocidentais. Então, a coisa não é assim tão simples como parece. Não é como vender guarda-chuva no início do temporal. A Petrobras tem pago dividendos em detrimento do investimento na descoberta de novas reservas e em tecnologia. O agravamento dos conflitos pode ampliar o espaço político para uma postura mais soberana do governo brasileiro? Penso que seria uma boa oportunidade, não é? Agora, temos que reconhecer que a eleição do governo do PT representou um alívio imenso, uma vitória expressiva que permitiu que todos fossem dormir sossegados no dia seguinte. Porém, nós estamos aí vendo as dificuldades que o governo tem para governar, porque o outro candidato foi derrotado nas suas pretensões de se reeleger, mas o seu dispositivo não foi completamente anulado. As forças políticas no Congresso, embora apoiem o governo, mas o fazem com um custo altíssimo, né? Esse grupo, né, o chamado Centrão, ele se notabiliza pela sua absoluta falta de projeto, né? Não temos nenhuma discussão sobre um projeto para o Brasil. Continuamos na mesma, continuamos à deriva. As forças políticas que predominam, elas são não apenas reacionárias, mas é pior do que reacionárias. Não tem projeto nenhum, não tem ideia nenhuma, atuam apenas para obter ganhos de curtíssimo prazo, né? Preocupam-se exclusivamente em fazer caixa para se reelegerem, em detrimento dos grandes problemas nacionais. As grandes questões do mundo de hoje, a inserção do Brasil, nada disso é discutido. Ou se nós não temos notícia de que no Congresso se discute isso. Nós discutimos coisas as mais comezinhas, as mais irrelevantes, não é? Como se o Brasil tivesse fora do mundo, estivesse vagando pelo espaço sideral sem vizinhos, sem problemas ao seu redor. O regime presidencialista não oferece espaço para mais ousadia? A questão, me parece, é o seguinte: é claro que o governo poderia investir mais no diálogo com a sociedade de uma maneira geral. O problema é que o Brasil hoje é um país socialmente completamente desorganizado, para não dizer pulverizado. Os organismos da sociedade que poderiam se organizar, se manifestar e até mesmo pressionar, esses organismos foram completamente dissolvidos. Nós não temos hoje sindicatos importantes, não é? Os sindicatos que ousam atuar mais assertivamente e realizar algum movimento são aqueles dos funcionários públicos, porque da iniciativa privada não há mais organização sindical. Os partidos também, a verdade é que não há democracia possível, saudável, né? Com 40 partidos. A grande reforma que o Brasil precisa é uma reforma política, mas nós sabemos que quem deve aprovar a reforma política é o Congresso que nós temos. Portanto, isso coloca
provoca um problema imenso, né? Não há como governar com 40 partidos. Nenhum partido do governo, nenhum partido do presidente da República consegue formar maioria. Isso significa que nós votamos num presidente, mas não votamos num projeto. Dependemos muito do carisma, da força pessoal do presidente e da sua capacidade de aglutinar maiorias parlamentares. Esses partidos, sem qualquer ideologia, sem qualquer programa, né, são partidos de ocasião, de aventureiros, que nada mais querem senão obter vantagens pessoais e são capazes de apoiar qualquer coisa. Veja que hoje os partidos que teoricamente formam a base do governo são os mesmos que deram sustentação para o governo passado. No conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel se ofereceu como mediador por considerar que tem boas relações com os dois lados. Já a Rússia, com os mesmos argumentos, chegou a se oferecer como mediador do conflito Israel-Hamas. Mas a Rússia vende armas para o Irã, que promete destruir Israel. Não parece um jogo da indústria armamentista ou de especuladores interessados nos conflitos? A Rússia, né, ou os russos, eles têm uma forte ligação com os judeus e com Israel. O movimento inicial de colonização da Palestina, lá no início do século XX, depois da criação da Federação Sionista, depois que o Theodor Herzl levantou essa questão, então, desde aí, o número de judeus que foram para a Palestina, havia muitos judeus da Rússia, da Europa Oriental como um todo, mas muitos da Rússia. Depois, a União Soviética, em 1948, ela reconheceu imediatamente o Estado de Israel, junto com os Estados Unidos, porque naquela altura o que contava, tanto para os Estados Unidos como para a União Soviética, era colocar ingleses e franceses fora daquela região, porque aquela era uma região em que ingleses e franceses tinham uma forte presença, uma forte ascendência. Afinal de contas, quando terminou a Primeira Guerra, foram eles que dividiram o Império Turco-Otomano e criaram aquele estatuto jurídico do mandato, né, no âmbito da Liga das Nações. Era essa. E depois veio a coisa do Hitler e o Holocausto. Então, isso criou uma sensibilidade, né, muito grande da Rússia com os judeus. Há um cuidado muito grande, porque, como você sabe, o Império Russo sempre estimulou a hostilidade dos russos para com os judeus. A palavra pogrom, que é assalto, violência, ela veio da Rússia. Então, os russos têm esse cuidado, né? Ficam preocupados com isso, não querem se apresentar assim como inimigos, né? E quanto ao Irã? A inscrição do Irã é diferente, porque desde que houve a chamada Revolução dos Turbantes, né, em 1979, que o Khomeini tomou o poder, o Irã se colocou como um Estado independente. Na ocasião, inclusive, os soviéticos esperavam que o Irã caísse nos seus braços, mas o Irã não fez isso. O clero xiita não fez isso. Afirmou que aquela era uma revolução nacionalista e que não sairia da órbita dos Estados Unidos para entrar na órbita soviética. E o Irã teve um papel estratégico muito importante, porque depois da Revolução Nacionalista do Mossadegh, lá em 53, o Mossadegh ele pôs os ingleses para fora, mas os americanos o colocaram para fora. Colocaram lá o Reza Pahlavi, que passou a ser um homem dos Estados Unidos. O Irã se tornou um país ultra bem armado. Os americanos armaram exageradamente o Irã, porque viam o Irã como um paiol para um eventual conflito com a Rússia. Quer dizer, portanto, se os americanos entrassem numa guerra com a União Soviética, as armas já estavam ali na fronteira com o Irã. Por isso, inclusive, que o Irã depois passou 10 anos guerreando com o Iraque, fez com as armas dos americanos. Hoje eles abandonaram isso, né? Mas eles tinham a pretensão de alastrar a Revolução Xiita por todo o mundo islâmico. E aí se confrontaram com Israel, porque nesse seu projeto está incluído o programa nuclear. E é isso que Israel quer acabar. Até que ponto as eleições nos Estados Unidos podem interferir no destino desse conflito?
querendo-se ou não, gostando-se ou não, o senhor Donald Trump vai ser candidato e com muita chance de ganhar. O Trump, ele rompeu com o consenso bipartidário que havia nos Estados Unidos. Republicanos e democratas, desde a Segunda Guerra Mundial, divergiam quanto aos meios, não quanto aos fins. O compromisso de todo e qualquer presidente dos Estados Unidos durante esse período era manter os Estados Unidos em posição hegemônica. O Trump rompeu com isso. O Trump denunciou isso. O Trump denunciou a globalização como algo que arruinou a sociedade norte-americana. Só beneficiou o complexo industrial militar. E o Trump não fez guerra. Trump não fez guerra. Ele fez muita loucura, ele fez muita maluquice, mas guerra ele não fez. Olha, isso criou um problema, né? Veja que o Biden foi eleito, vamos dizer, pelo complexo industrial militar, porque o complexo industrial militar, é bom que se diga, não é algo que paire acima ou ao lado da economia norte-americana, não. É parte importante, orgânica da economia dos Estados Unidos. O complexo industrial militar, o complexo industrial é privado. Ele vende para o Estado e o Estado faz intermediação com outros estados para vender, né? A venda dos armamentos depende da diplomacia dos Estados Unidos, depende da política externa dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos adotarem uma política externa pacifista, eles não vão vender armas. Então, eles precisam dessa militância. E depois, é um setor que investe muito em ciência e tecnologia, em inovação tecnológica, que é dual, não serve só para a guerra, serve também para a paz. Gera muito emprego, empregos de alta qualidade, e gera muito imposto para o Estado. Portanto, esse complexo industrial militar que o presidente, o general Eisenhower, lá no final dos anos 50, denunciou, é uma parte importante da economia dos Estados Unidos, e o Trump largou isso para lá, como se não existisse. E isso dividiu os Estados Unidos, porque o Trump falou a linguagem do homem comum, que não entende, né? não consegue entender essas tramas, né? Assim, muito complicadas, e vê as coisas assim de uma maneira muito, muito clara, muito objetiva, tomando o seu dia a dia como referência. A mentalidade do Trump é a mentalidade de comerciante. Ele ignorou os grandes raciocínios, as grandes formulações estratégicas dos Estados Unidos. Uma formulação estratégica importantíssima, duradoura nos Estados Unidos, uma verdade estabelecida, é de que não pode haver uma potência euroasiática. Alemanha e Rússia não podem ser aliados. E o Trump ignorou isso. O Trump tratou a Angela Merkel de qualquer jeito, fez piada de mau gosto e se aproximou do Putin e considerava o Putin um sujeito legal, um sujeito bacana, né? Inclusive dando aí a oportunidade para essas considerações, se os russos teriam influído na eleição dele. Então, o Biden foi lá e acabou com isso. Não pode haver aliança de Alemanha e Rússia. Esse gasoduto aí, isso tem que ser destruído. E segundo o jornalista investigativo dos Estados Unidos, foi um comando norte-americano que mergulhou lá nas águas e destruiu aquilo. Esse troço não pode existir. Então, o Trump ignorou isso. E o Biden veio para reconstituir. Como os Estados Unidos encaram uma possível guerra contra o Irã? Uma guerra contra o Irã nos Estados Unidos não é mal vista. Há um ressentimento muito grande contra o Irã. Ficou lá na consciência dos norte-americanos, ficou aquela coisa lá pendente. O episódio dos reféns na embaixada e a tentativa desastrada do Jimmy Carter de socorrer o pessoal. Só o Reagan, né, que fez lá um acordo por baixo dos panos, depois se descobriu, é que trouxe o pessoal de volta. Então, os americanos nunca se perdoaram, nunca se conformaram em perder a influência que exerciam sobre o Irã naquela região, porque não apenas perderam a influência, como o Irã se voltou contra os Estados Unidos. O Khomeini denunciava o império do mal. Então, se as coisas como estão continuarem evoluindo negativamente, né, como nós percebemos, isso pode parar no Irã. E a partir daí, aí nós não temos. Aí as coisas se tornam completamente imprevisíveis, né?
Paralelamente, existe a ascensão da China e dos BRICS, que pretendem criar uma nova ordem internacional. Esse projeto ele está avançando muito. A última votação, né, ou a penúltima, já não sei, mas quando o Brasil apresentou uma proposta de resolução para o conflito, para criar uma pausa, para que pudesse haver ajuda humanitária e socorrer, né, a população civil palestina, os Estados Unidos foi contra, e os Estados Unidos ficaram sozinhos. Né? Quem viveu a Guerra Fria, mesmo no seu período final, né, assistir uma coisa dessas, né, os Estados Unidos, que reunia a maior parte da ONU consigo, os Estados Unidos ficou sozinho. A China tem adotado posição de não intervir na política interna dos países. Como o país está se comportando neste e em outros conflitos regionais? A China tem uma posição histórica em relação à ordem internacional. A ordem internacional que agora se esgota foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. Foi criada em Dumbarton Oaks, quando se criou a Organização das Nações Unidas, em 1944, e ainda em 1944, Bretton Woods, né, que criou o Banco Mundial, criou a FMI, estabeleceu lá a relação dólar-ouro, e depois as instituições foram sendo criadas, penduradas nessa base, nessa árvore. Os chineses cedo denunciaram essa ordem como uma ordem colonial, como uma ordem destinada a beneficiar as grandes potências e manter o status quo. A primeira manifestação disso aconteceu em 1955, na Conferência de Bandung. Lá em Bandung, a China, mais o Egito de Nasser, mais a Índia de Nehru, denunciaram a ordem internacional como colonialista, racista e que bloqueava o desenvolvimento da periferia. Mais tarde, em meados dos anos 70, a seguir à crise do petróleo desencadeada pela Guerra do Yom Kippur, o Terceiro Mundo, na época chamava-se o Terceiro Mundo, fez uma enorme pressão dentro das Nações Unidas por uma nova ordem econômica internacional. E nesse contexto, a China se destacou também. Em 1974, o Deng Xiaoping pronunciou na Assembleia da ONU a teoria dos três mundos, uma convocação do Terceiro Mundo para lutar contra o hegemonismo das grandes potências, né? Que era a União Soviética e os Estados Unidos. Então, eu vejo o BRICS como uma renovação disso, como uma renovação dessa luta antiga, em bases diferentes, porque quando se falou em nova ordem econômica internacional nos anos 70, pensava-se numa enorme aliança reunindo todo o Terceiro Mundo. E verificou-se que isso realmente não levaria a lugar nenhum. Então, formou-se o BRICS. Embora se atribua o BRICS ao Jim O'Neill, ao economista da Goldman Sachs, a verdade é que o Jim O'Neill foi um bom publicitário e criou esse acrônimo, o BRICS. Mas a realidade ele não criou. A realidade é que Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul são grandes países da periferia, todos com histórico de contestação da ordem internacional. A Rússia contesta desde o início do século XX, lá com os bolcheviques. Os chineses, como eu disse, a partir de 49, internacionalmente em 55. Né? A Índia foi um país líder do movimento dos não alinhados. A África do Sul lutou contra o apartheid e era uma coligação da OTAN que sustentava o apartheid. E os negros sul-africanos lutaram contra isso. E nós, em que pese assim a nossa moderação, mas sempre tivemos à frente da luta por uma nova ordem econômica internacional. O Brasil foi parte do grupo dos 77 que criou a UNCTAD em 1964. O BRICS é um grupo de grandes países regionalmente representativos e que tem por finalidade mudar a ordem internacional. Agora, o BRICS sempre foi apresentado pela mídia corporativa, particularmente no Brasil, como um mero grupo econômico com baixa expectativa. A nossa imprensa, a nossa mídia corporativa, ela distorce tudo. E quando apresenta os Estados Unidos e os países da União Europeia, apresentam como a maioria do mundo. Não é maioria coisa nenhuma. A
maioria é o BRICS. A maioria da humanidade está na China, está na Índia, está na Rússia, está no Brasil. A maioria da humanidade não é loura, de olhos azuis, não é protestante. A maioria é amarelo, né? É preto, é miscigenado, é hindu, é muçulmano, é macumbeiro. Essa é a maioria. Então, a legitimidade do BRICS está aí. Uma coisa importantíssima nisso, que se liga ao que nós já falamos, que é o comportamento da China. Qual é o comportamento da China? Ela faz negócios, faz investimentos, faz comércio, mas não se envolve nos problemas políticos dos estados. Porque esse é um compromisso desde lá, de 1955, de Bandung. Os 5 princípios da coexistência pacífica. Não se envolver nas questões dos outros estados. Isso é o povo de cada país que deve resolver. Esse é o princípio-chave, fundamental, porque os países ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, afirmam que a China sustenta ditaduras. Ora, quem é os Estados Unidos? Quem são os Estados Unidos para falar uma coisa dessas, né? E são os países ocidentais que realizam investimentos, fazem negócios, sempre condicionando, estabelecendo condições. Os chineses não estabelecem condições, porque, veja, nós vivemos num sistema de estados. E esse sistema de estados, historicamente, começou a se estruturar no século XVII, lá na Europa, ao fim das guerras religiosas, lá nos tratados de Westfália. A estrutura básica, a vértebra, é justamente o respeito à soberania. Só que as grandes potências, a começar pelos Estados Unidos, não respeitam a soberania. Sempre que se fala, os neoliberais, né, agora pararam com isso, mas falavam muito a falência do Estado, a dissolução do Estado, mas esse Estado de que eles falavam que estava se dissolvendo era sempre o Estado da periferia. Nunca ninguém falou que o Estado dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, estava se dissolvendo. Então, essa é a questão central. Ter uma ordem internacional que trabalhe em favor do desenvolvimento da periferia, que o Banco Mundial e o FMI nunca fizeram, e o que o novo Banco do Desenvolvimento e o arranjo de contingência, né, do BRICS se propõe a fazer. É isso aí que é a questão. E é isso que ameaça os Estados Unidos. Então, todo esse conflito, ele se dá à sombra disso. E, claro, os chineses têm um projeto, né? Os chineses pretendem recuperar o lugar que consideram que um dia foi seu até o século XVIII. Então, a nova rota da seda está aí. A quantidade de investimentos portuários da China é uma coisa impressionante no mundo todo. América Central, América do Sul, a quantidade impressionante. É essa que é a questão. Quer dizer, os Estados Unidos não se conformam em passar para um plano secundário, porque quando se fala em nova ordem internacional, algumas pessoas, ingênuas ou mal informadas, né, acham que nós estamos falando que os Estados Unidos vai se tornar um Estado irrelevante, vai se tornar um Estado periférico, distante. Jamais, jamais. Estados Unidos é e sempre será uma grande potência. Agora, numa nova ordem internacional, os Estados Unidos não serão mais o maestro, né, a reger a grande orquestra. Terá que dialogar, terá que negociar com outros estados em pé de igualdade. Essa que é a questão, e isso que eles não admitem para eles, né? Consideram o excepcionalismo norte-americano, eles se consideram mais importantes para o mundo do que o mundo para eles. É isso aí que está em jogo. Como o velho ditado africano, né? Quando os elefantes se desentendem, quem sofre é a grama, né? Como vê o papel da Jordânia no conflito entre palestinos e israelenses, já que a Jordânia também era palestina e mais da metade de sua população é constituída de palestinos, inclusive a própria rainha? O problema é muito complexo, né? E o que acontece naquela região é que a coisa nasceu mal, o pau nasceu torto, e ao longo do tempo não se consegue endireitar. Os ingleses tinham a soberania sobre aquela região, os ingleses tinham toda a autoridade e arrogantemente distribuíram o território. O Lord Balfour, em novembro de 17, foi lá e
e distribuiu, prometeu, e não usou uma linguagem ambígua, né? Prometeu um lar nacional. A coisa começou aí. Depois veio o Hitler e os refugiados judeus que precisavam sair da Europa de qualquer jeito foram para lá. E outro problema sério que há que se admitir, na hora em que a questão foi para a recém-criada ONU, que os ingleses viram que não tinham condições de administrar mais aquilo, terrorismo, né? Havia os atingido, houve lá a demolição daquele hotel Rei Davi, que lá foram os ingleses, foram os lords, foi todo mundo para baixo dos escombros. Ali os ingleses perderam a esportiva, como se diz, e entregaram aquilo à sorte da ONU. Então, agora, o que aconteceu ali é que nas negociações que antecederam lá o nosso Oswaldo Aranha batendo o martelinho, os palestinos não participaram. Porque quem eram os palestinos? Eram agricultores pobres que viviam lá naquela região do Império Turco-Otomano e nada entendiam de diplomacia. Não tinham representantes diplomatas na ONU fazendo articulações políticas. Não. Aquilo ficou por conta da ONU. Quem tinha todas essas articulações eram os judeus, uma vez que a imigração dos anos 30 levou para a Palestina judeus com capital e com conhecimento. Levou uma elite europeia. Então, a coisa já estava desigual. E os árabes tomaram a frente dos palestinos. Os árabes se meteram a falar em nome dos palestinos e também com aquela ideia de que jogariam os judeus ao mar. E foi aquele vexame de 48 a 49 que o Egito, Síria, né, Jordânia se juntaram e perderam a guerra para Israel. E ali começou essa dinâmica perversa, né? Os palestinos nunca falando em seu próprio nome. Só começaram a fazer isso em 64, quando foi criada a OLP, com o Yasser Arafat à frente. E conseguiu avançar. Né? Você lembrou aí o Isaac Rabin? Né? Quem é que matou o Isaac Rabin? Foi um palestino? Não, foi um judeu. E isso não era uma questão só individual, ele estava representando ali uma parte da sociedade israelense que não aceitava negociar. Tem problemas que são muito, muito, muito difíceis. Né? Você mencionou a questão da terra, dos refugiados. Ora, na guerra de 48 e 49, os palestinos fugiram da guerra. Os judeus dizem que eles abandonaram as terras. Eles fugiram da guerra. E agora, quem é que vai devolver? Não é admitir os palestinos no Estado de Israel, não. Quem é que vai devolver a propriedade das terras que foram tomadas? Isso os israelenses não querem nem ouvir falar, não é? Isso está fora de cogitação. De modo que a situação é uma situação dramática, é muito difícil, não há como fazer previsões. Esse atual governo, né, tem um comportamento nazista. Né? Por mais que os judeus não israelenses, né, não suportem ouvir uma coisa dessa, mas a realidade é essa. Eles estão aproveitando a oportunidade num projeto louco que é, a princípio, de suprimir o Hamas. Eles, na verdade, estão suprimindo os palestinos. E onde é que isso vai parar? Como é que vai ser isso? O representante de Israel ter a ousadia de pedir a destituição do presidente da ONU? Isso nunca aconteceu. Nem os Estados Unidos, nem a União Soviética, nos velhos tempos da boa e velha Guerra Fria, nunca ninguém ousou falar uma coisa dessa. Em nome de quem que ele diz isso? Isso é uma coisa completamente inadmissível, porque ele está colocando em questão a estrutura do sistema de Estados. Eu vejo muita gente dizer a ONU é a falência da ONU, a ONU não funciona, etc. e tal. Mas as pessoas têm que entenderem, né, que a ONU é um organismo intergovernamental. A ONU não é um organismo superior, independente, que dê ordem aos Estados. A ONU é aquilo que os Estados que a compõem querem que ela seja. Então, qual o valor da ONU? Ou melhor, como seria o mundo sem ela?
O mundo já existiu sem a ONU, mas depois que ela foi criada, ela se tornou irreversível. Um mundo complexo como esse, sem ONU, não há. O que tem que haver é o maior apoio, o maior engajamento na ONU e a desqualificação de um discurso desse. Quem tem que ser excluído é ele, e não o presidente. Não é ele que vai fechar as portas para a ONU que tem que fechar as portas para ele. É inadmissível isso, porque, como eu disse, nas piores crises, nunca nenhuma grande potência teve a ousadia de tomar uma posição oficial como essa, uma posição oficial. Não foi um israelense que foi entrevistado lá numa rua qualquer e disse isso, não. É o representante oficial do Estado. O que é isso? Vejam, nós estamos aí diante de uma situação muito complicada e que pode perfeitamente, é possível a probabilidade de uma escalada, Se isso atinge o Irã, aí vai ser um fogo no capinzal, entendendo? Porque vão entrar aí uma série de outros fatores, de outras considerações que estão, por enquanto, fora desse jogo. Paradoxalmente, o caos atual poderia abrir portas para a retomada da solução de dois estados soberanos, Palestina e Israel? Sim, porque seria necessário, em primeiro lugar, uma intervenção externa, né? Agora, uma intervenção externa colocando a mesa para discutir lados mais representativos. Por que o Netanyahu chegou a esse ponto? Porque ele estava a ponto de ser preso. Pesa sobre ele graves acusações de corrupção. E a maneira dele se ver livre do julgamento e da cadeia foi justamente se alinhar à extrema-direita. É isso. O governo dele é o governo da corrupção. Essa extrema-direita delirante, né, ele se aproveitou dessa fragilidade moral, né, dele para assumir o poder. O caso do Hamas, né, é aquilo que já se tornou senso comum. Né? Esse problema ele nunca vai se resolver, a menos que se admita que vai se acabar com os palestinos até o último palestino, uma mortandade completa. Né? Fazer aquilo que os alemães queriam fazer na Segunda Guerra Mundial. Só se eles fizerem isso, porque senão o que vai acontecer é que esse ressentimento vai aumentar. Esse ressentimento vai aumentar. Ninguém pode viver de uma maneira como Israel propõe. O chamado radicalismo do Hamas nada mais é senão um desespero. Porque o que é o terrorismo? O terrorismo é a arma do mais fraco, que lança a mão dos atos de terror para chamar a atenção, né? como forma de desespero e para chamar a atenção, né? De uma coisa que ninguém presta atenção, que ninguém quer saber. Então, pode liquidar a cúpula do Hamas agora, perfeitamente. Mas isso não vai acabar com o problema, só vai aumentar o ressentimento e a sede de vingança. A única forma é se estabelecer aí premissas, né, razoáveis para um diálogo e uma tentativa de superar. Já se conseguiu isso, chegou-se tão perto, né?